Shalom para todos, aqui é Fábio Brito, Moreira da Congregação Binei Baita Efraim. Antes de começarmos nesse vídeo de hoje, eu queria agradecer as visualizações, aos comentários de todos os irmãos e irmãs. Quero agradecer imediatamente, agora, nesse presente aqui momento, os comentários, as inscrições no canal. Então, mais uma vez, Todorabá, muito obrigado. Então, eu vou falar hoje, pessoal, sobre os pontos massoréticos. Os pontos massoréticos. Por quê? Porque muitas pessoas estão dizendo que essa forma, Iarro, a forma que eu falo, o nome do pai, né? Iarro, Yahushua, é uma forma massorética. Que a forma antiga seria Ial. Isso não é verdade, né? Que essa forma Ial eu já expliquei. É uma forma, é um nome encurtado, né? Um nome curto, faltando aí uma letra. Assim como também muitos judeus aumentam a pronúncia, acrescentando letras, como no caso da pronúncia Yahweh, que eles acrescentaram essa letra E, justamente para não falar nitidamente o nome sagrado. Vocês podem assistir os outros vídeos e vocês vão entender aí essa questão desses nomes. Mas vamos agora para os massoretas, para o texto massorético. Mas primeiro, o que é o texto massorético? O que são os pontos massoréticos? Pontos massoréticos, aqui em cima para vocês verem, são pontos e traços que ficam em cima, no meio ou embaixo das palavras, vocalizando o som de vogais. Então esses pontinhos e esses traços, eles vocalizam som de vogais. Entendeu? Então, ou seja, no hebraico antigo, o hebraico no tempo dos profetas, no tempo do nosso Salvador, não existiam esses pontos, né? Muitas pessoas, né, erroneamente, dizem que esses pontos foram criados porque os judeus estavam perdendo aí a sua língua. Mentira, mentira. Os judeus nunca perderam a sua língua. A prova é tanta dos rolos do Mar Morto, que são textos que não têm pontos massoréticos. Os achados arqueológicos em tabletes de argila, em moedas, não tem ponto massorético. Se você for em Israel hoje, mais de 95% das placas não tem ponto massorético. Placas de loja, placas de sinal de trânsito, nos jornais, não tem ponto massorético. É só você entrar aí no YouTube e verificar isso. Então, os pontos massoréticos, eles foram criados para dispersão, para aqueles judeus israelitas que viviam na dispersão, que tinham perdido ali, né, não sabiam mais a sua língua, nasceram em outros países, né, não tinham muito contato com a sua língua. Então esses pontos, eles ajudam muito a quem não é nativo a aprender o hebraico. Entendeu? Então esses pontos, eles ajudam muito. Por quê? Porque você já vai ter os sons vocálicos, os sons de vogais, entendeu? Ali inseridos nas palavras, representados por esses pontos. Então é muito mais fácil você aprender com os pontos massoréticos, né? As duas famílias, né, que colaboraram muito, né, com essa questão aí massorética foi a família Ben Asher e Ben Naftali, né? Entendeu? Inclusive aí escrevendo alguns códices, né, importantes, como o códice do Cairo, né? Entendeu? Então, pessoal, os pontos massoréticos não são o vilão da história, como muitas pessoas dizem. Não. Os pontos massoréticos, eles ajudam, principalmente a gente que não nascemos lá em Israel, que não fomos alfabetizados no hebraico. Então eles nos ajudam a ter um aprendizado mais fácil e mais rápido do hebraico. Agora tem o outro lado da moeda, que é isso aí, que as pessoas têm que saber separar as coisas. Então não é o ponto massorético que é ruim,
são as pessoas com mais intenções. Por quê? Porque através dos pontos maçoréticos eu posso manipular palavras. Em vez de colocar um A, eu posso colocar um E. Entendeu agora? Eu posso colocar um O, eu posso colocar um I. Então, justamente, né, aquelas pessoas mal intencionadas, até mesmo porque quando não existiam pontos maçoréticos, inclusive tem até um vídeo meu mostrando isso aí, quando não existiam pontos maçoréticos, o nome do pai também era corromper o nome do pai. Como assim? Eles em cima do tetagrama, eles colocavam o termo Adonai ou Hashem, para não dizer o nome do pai. Depois, com os pontos maçoréticos, eles interpolaram, né, as vogais de Adonai e de Hashem com o tetagrama. Inclusive eu tenho um vídeo aí mostrando essa questão aí, até um desenho mostrando como aconteceu essa interpolação. Então, antes dos pontos maçoréticos já existia a corrupção nas escrituras. O profeta Irmiarro, chamado de Jeremias, já disse, né? Parece, se eu não me engano, é 8:8, né? Capítulo 8, versículo 8, se eu não estou enganado, quando ele diz lá: como, pois, vós dizeis que sois sábios, se a falsa pena dos escribas a converteu a verdade em mentira? Escribas eram aqueles judeus, aqueles homens que escreviam, né, os pergaminhos, os textos, né, e usavam aquelas penas, né? Então, justamente naquela época já existia muitos que o quê? Como o profeta aí está denunciando, que falsificavam os escritos. Bem antes, nesse tempo, nem sonhavam em existir ponto maçorético. Então, o ponto maçorético, né, o problema do ponto maçorético não é o ponto maçorético, o problema é aquelas pessoas com más intenções que vão lá e adulteram o texto. Então, o ponto maçorético, você pode justamente fazer essa manipulação de palavras, né? E agora entenderam? Agora acho que agora os irmãos estão entendendo. Então, o problema não é o ponto maçorético. Você pode dizer o nome, escrever o nome do pai certinho com ponto maçorético, ou sem ponto, ou com ponto. Agora você também pode deturpar o nome. Então não é o ponto maçorético, é você, é a pessoa com má intenção, entendeu? É feito uma faca eu posso usar para um trabalho, um açougueiro, né? Posso usar para cortar uma fruta, para me alimentar, e pode-se usar uma faca para cometer um crime, para cometer um assassinato. Então é a pessoa, não é a faca o problema, é como você faz uso dela. Mesma coisa são os pontos maçoréticos. Então essa questão de dizer que o nome o termo Iarro é maçorético está errado. Então eu vou apresentar duas escrituras aqui, né? A primeira, né, a Torá Viva, que é uma escritura em hebraico e português, usando o maçorético, né? É uma boa escritura, essa aqui é uma boa escritura para fins de pesquisa. E essa aqui que muita gente tem, embora ela tá aqui, já apagou já o nome na frente, mas essa aqui é a Lei de Moisés, que também é hebraico e português, né? Todas as duas são com textos com pontos maçoréticos. Eu vou colocar aqui no vídeo, né, uma parte aqui do texto maçorético com o tetagrama. E qual é a pronúncia que tem no texto maçorético? Iehová. E em algumas partes eles colocam Iehovi. Então, nos textos maçoréticos você vai encontrar o tetagrama pontuado com os pontos dando essas duas pronúncias. Iehová, que mais tarde se transformou em Jeová, e em algumas partes, poucas partes, Iehovi. Depois eu vou colocar aqui para os irmãos verem, mostrando e provando que a pronúncia, que o tetagrama com a pronúncia maçorética não é Iarro, e sim Iehová e Iehovi.
Justamente, né, foi uma corrupção feita, né, pelos maçoretas para justamente esconder a verdadeira pronúncia do nome do Criador. Agora, quando você vai para os nomes compostos, como dos profetas, aí você vê lá, Irmiarro, aí eles botam os pontos corretamente. Por quê? Porque o nome já está o quê? Ligado com outro nome, não está só. Agora, quando o nome está só, o tetragrama sozinho, e o de Rei, Vav Rei, que é o nome do Criador ali, eles ponteiam, né, botam os pontos para dar uma vocalização errada, uma vocalização falsa. Então eu quero esclarecer isso aqui aos irmãos, né? Que os pontos maçoréticos, eles são bons para o aprendizado, para você aprender mais fácil, mais rápido. Só que em contrapartida tem esse outro lado, né? Pessoas com más intenções podem usar esses pontos para o que? Falsificar palavras, mudar nomes. E foi isso que infelizmente aconteceu, né? Foi isso que infelizmente aconteceu. E não que o ponto maçorético seja o culpado, feito muitas pessoas ficam, não, porque o maçoreta não. O ponto maçorético não foi o culpado. Porque antes de existir os pontos maçoréticos, já existia corrupção, já falsificavam, já tiravam o nome e colocavam outros termos. Cúrios, que na Bíblia da gente é Senhor, né? Quírios, Cúrios, e nossa Bíblia colocaram lá Senhor, entendeu? Na Septuaginta usaram esse termo, na Septuaginta essa recente, né? Porque na antiga está lá o tetragrama no hebraico antigo, né? Yod Rei Vav Rei. Mas já você já tinha tirando o tetragrama, colocando Adonai, o termo Hashem, que significa o nome, ou seja, antes dos pontos maçoréticos já existia. Inclusive o próprio profeta fala sobre isso. Que existiam pessoas que corrompiam os textos, a falsa pena dos escribas, convertendo a verdade em mentira. Os pontos maçoréticos nem sonhavam a existir, né? Infelizmente, muitos usaram esses pontos para deturpar mais ainda, como esse caso aí que eu estou mostrando, né? Entendeu? Para deturpar mais ainda. Inclusive tem um vídeo que eu mostro lá como se formou a pronúncia Yehová, com o joguete que eles fizeram com os pontos maçoréticos. Então, irmãos, eu acabei de mostrar, vocês viram aqui o texto que eu coloquei, que a pronúncia maçorética é Yehová e em algumas vezes Yehovi. É a pronúncia que se encontra nos textos maçoréticos. Então, tem muita gente que tem a lei de Moisés, pode verificar, que é essa Bíblia, né, da Sefer, de capa azul, né, que é em hebraico com ponto maçorético, e também a Torá viva, né? Entendeu? Que é até escrita pelo rabino, né, Aryeh Kaplan, né? E também ela foi produzida aqui com pontos maçoréticos. Então podem pegar, ou outras escrituras. Eu tenho um aqui que é uma Tanar que as pessoas chamam de Velho Testamento, né? Eu tenho um aqui britânica, toda em hebraico. Toda essa aqui não tem em português, essa é toda em hebraico maçorético, né? E a pronúncia também Yehová e Yehovi. Então quem tiver aí algum texto maçorético, alguma Bíblia dessa daqui, pode conferir aí que você vai ver que lá no tetragrama eles não pronunciam Yahoo, Yehová ou Yehovi, justamente uma forma corrompida, né? Uma forma do nome que foi justamente mudado para não pronunciar o nome verdadeiro. Isso aí eles vêm fazendo até hoje, né? Muitos judeus, né, infelizmente vêm fazendo isso aí até os dias de hoje, negando o nome do Criador. Quero lembrar também que devemos o que? Orar por eles, que eles são o povo escolhido. Eles são o povo de Elohim.
povo do Criador. Agora a gente não vai aceitar isso. Não devemos aceitar esse tipo de coisa. Mas não devemos, porque eu vejo muitas pessoas aí com ódio dos judeus, não. Não devemos odiá-los. Devemos amá-los. Não só a eles, mas qualquer ser humano. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. É isso que está faltando no mundo. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu vejo tantos religiosos, tantas pessoas religiosas, mas que não amam o seu próximo. Querem o mal do seu próximo. Mesmo falando da Bíblia, da Escritura, pregando, mas a gente vê querendo o mal do seu próximo. Então, pessoal, hoje falei sobre os maçoréticos, né? Se tiver alguma dúvida, estou pronto aqui, né, para ajudar. Vou deixar aqui o meu telefone. Se quiserem, podem perguntar pelo YouTube, pelo nosso canal, também pelo Facebook, ou se quiserem ligar para mim no meu Zap. O meu telefone, o prefixo é 81, o número é 983626653. Prefixo 81, número 983626653. Então, shalom a todos, né? Mais uma vez quero agradecer aos irmãos, né, por tudo, pelos comentários. Eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo um interesse em buscar a verdade. Isso é muito bom, porque já fomos muitos enganados, muito tempo de mentira. O Brasil, 500 anos de mentira na esfera espiritual. 500 anos de muita mentira, Então, o tempo chegou, a libertação chegou, a verdade está aí, sempre esteve. O grande problema é que nós não temos o que? Acesso à verdade. Mas agora temos. Então, busquem a verdade. Não só buscar, e pratiquem a verdade, e pratiquem aquilo que a Escritura ensina. Pratiquem aquilo que a Escritura ensina e recomenda. Que essas palavras não fiquem só da boca para fora, mas também em nosso coração. Ok? Então, minha mensagem é essa para os irmãos. Shalom, até o próximo vídeo.